Dor continua 7 dias depois de ter feito o tratamento de canal. Por quanto tempo é esperado que um dente que fez tratamento de canal, passou por um tratamento endodôntico, continue doendo, né? Ou tenha dor, ou não é para ter dor nenhuma? Vamos conversar um pouquinho, meu colega profissional aqui, para a gente lidar com esse assunto tão delicado que é a dor pós-operatória, dor pós-tratamento. Você terminou um canal e o paciente sente dor. Pensa só, gente. Você tá aí, você é leigo, você não é um dentista formado, você teve nada de endodontia, você não sabe como é que o negócio ali funciona. Como é que você vai esperar que você vai no dentista, resolver a dor de um dente e você sai dali, passa anestesia e aquele dente começa a doer? Então a gente pensando desse ponto de vista do paciente, né, é extremamente plausível que um paciente ali que não foi avisado de nada, ele possa com certeza ter uma impressão muito ruim de que alguma coisa pode ter corrido errado para ele ter feito o tratamento de canal e o dente continuar a doer, certo? Então vamos conversar aqui nesse papo a respeito, acho que de 3 coisas principais e que podem te dar um embasamento ou uma orientação, um norte, uma direção para uma conversa melhor com o seu paciente para evitar esse tipo de saia justa no consultório. Então, primeira coisa, a gente tem que lembrar aqui o tratamento de canal, né, os procedimentos técnicos que envolvem o tratamento de canal, de limpeza, descontaminação, modelagem, obturação dos canais, tudo isso, né, a execução disso tudo já prevê um processo inflamatório da região periapical, certo? Então isso é muito importante porque não é porque a gente acabou de fazer um canal que zera, que vai do 100% ao zero imediatamente. Pode até acontecer, né? Eu tenho relato de paciente que fala, não senti nada de nada nesse pós, mas poxa vida, sem medicação, sem nada, e aí, tomou alguma coisa ou não tomou? Realmente pode ter esse zero? Pode, mas a maioria dos casos é previsto que mesmo tendo sido realizado tudo de acordo conforme o protocolo, exista um processo inflamatório instalado naquela região periapical, ali adjacente à saída de forame, envolvimento de ligamento periodontal. E esse processo inflamatório, se a gente pensar que um pico aí do processo inflamatório ele vai acontecer 48, 72 horas e depois ele começa a enxugar, então a gente tem uma previsão de um desconforto ou de uma dor, de um incômodo por 2 ou 3 dias, certo? Isso daí pelos próprios procedimentos que são realizados durante um tratamento de canal, mesmo tendo sido realizado, né? Considerando que tenha sido realizado tudo de maneira adequada, tudo de maneira correta, certo? Então, maravilha, fica com essa informação aí. Sabendo disso, vamos considerar aí o que a gente pode atuar, né? Sabendo que já existe a instalação desse processo inflamatório no decorrer do que a gente tem que trabalhar, o que a gente pode fazer para então minimizar esse processo inflamatório, certo? Porque olha só, eu não vou conseguir controlar diretamente ou de uma maneira total ali essa resposta inflamatória do organismo do meu paciente. Eu tenho formas de modular isso daí, certo? E aí a gente vai para as outras 2 coisas que podem impactar. Uma delas é você parar para pensar, né, na hora que você finaliza ali o atendimento do paciente, você vai dar as orientações, vai conversar a respeito exatamente da expectativa de dor, o que você pode falar com o paciente? Primeira coisa, como que foi o decorrer do tratamento? Você tem que saber isso daí, né? Quais pontos que basicamente você tem que olhar? Te resumo, na verdade, não vários pontos, mas um ponto. Como que foi, qual que foi a previsão, como que você acha que transcorreu a extrusão de debris? Se você minimizou isso ao máximo, com preparo, coroa ápice, nada de xeretar terço apical e nem querer dar patência antes de ter limpado terço coronário, terço médio, ter irrigado, lavado pra caramba, ou seja, foi o mínimo de porcaria que saiu ali pela região periapical, pela região de forame e o máximo que foi ali embora com o seu sugador, certo? Então já pensa nisso, como que foi o transoperatório e qual que era a dor inicial desse paciente, tá? Por quê? Porque a gente tem a associação entre uma dor pré-operatória mais intensa, ela existe uma expectativa de um pós-operatório mais incômodo. Então você está colocando isso aí na matemática. Para quê? Porque você vai falar com o paciente, né? Com base, com referência, até nessa conversa que a gente está tendo aqui hoje, você vai contabilizar o que você espera de dor nesse pós-operatório, certo? Então esse é o segundo ponto, você vai analisar, fazer a sua análise
né, de como que foi, né, qual que era aquele quadro e o que houve de extrusão de debris ali que você acredita que tenha extruído, certo? Ou quanto que você conseguiu evitar essa extrusão. Dica: se você está trabalhando às vezes com canais, com curvaturas mais acentuadas, anatomias extremamente complexas, né, as manobras a mais que a gente tem que fazer para conseguir cobrir essa anatomia, muitas vezes elas envolvem a extrusão maior de debris. Então já fica a dica aí que nesse caso você já considera de comentar com o paciente, ó, esse incômodo aqui pode ser um pouquinho maior, certo? E logicamente a gente não está falando só de intensidade, mas também de duração. Vamos deixar um pouquinho mais para o final, mas por quantos dias? Até agora a gente está ali 2, 3 dias mais incômodo em função desse processo inflamatório. Se você conseguiu minimizar ao máximo, beleza, a gente ainda permanece nesses 2, 3 dias mais chatos. Muito bem, e aí esse terceiro ponto, essa terceira análise é com relação a protocolo terapêutico que você lançou mão ou alguma medicação que o paciente, muitas vezes, é lógico que não é o recomendado, a automedicação, né? Mas às vezes esse paciente ele veio já indicado de um colega, ele já tem uma medicação atuando desde esse pré-operatório que vai impactar também no pós-operatório. Aliás, vai ter um baita do impacto. E é aqui que você pode atuar também, né, já tendo previsto e analisado esses 2 primeiros pontos, você fala, opa, pera lá, então existe já uma previsão de um negócio aqui pior, o paciente não está tomando nada e existe a previsão do incômodo maior, eu já posso fazer o quê? Se eu não fiz nenhum uso, nenhuma orientação, nenhuma prescrição ou administração mesmo ali no consultório de uma medicação com o intuito de uma analgesia preemptiva, ou seja, de modular aquela resposta inflamatória pós-operatória e dessa forma modular a intensidade da dor que esse paciente pode sentir, eu posso imediatamente no pós fazer uso ainda dessa medicação. A gente tem essa sorte, né? Que a dexametasona, se ela não é dada, dexametasona 4 mg, um comprimido, se ela não é administrada meia hora, 1 hora antes da intervenção, antes dos procedimentos, ela ainda tem validade, ainda tem essa ação atuando como uma analgesia preemptiva nesse pós-operatório imediato. Então é que eu aconselho você a ter ali os comprimidos à disposição no seu consultório, um investimento de baixíssimo custo, e especialmente se a gente considerar o benefício que ele pode trazer para o conforto pós do paciente, que com certeza ele vai te agradecer 1000 vezes mais de ter um conforto muito maior. Enfim, então esses 3 pontos, né? Eu tenho que saber, então, que realmente existe um processo inflamatório que é gerado, tendo sido realizado tudo ok, mas que a gente tem um pico esperado de 2 a 3 dias. Aí, dependendo do que eu faço, o segundo ponto, no meio do caminho, no transoperatório, isso pode ser pior ou melhor. A gente tem que saber também o que foi feito. E o terceiro ponto, com relação ao que eu posso usar de coadjuvante aí, de ajuda, de suporte terapêutico no pré ou no pós imediato, certo? Então tudo isso já vai me dar uma ideia muito boa se aqueles 2, 3 dias que o paciente vai passar, se eu seguir tudo que eu podia e mexi tudo que eu podia que estava no meu alcance aqui, esses 2 ou 3 dias, o paciente pode precisar o quê? De uma medicação ainda para um controle de dor, provavelmente uma medicação analgésica simples e só. A gente pode falar de uma dipirona ou de um Tylenol, e o paciente, logicamente, fazer uso de acordo com o desconforto ou não dele, e o paciente está bem, né? Diferente se eu passar reto, não considerar aí que eu causo, né, o próprio procedimento causa uma reação inflamatória, que, segundo ponto, eu como profissional, como operador, eu tenho uma interferência direta no que é feito no meio do caminho e eu posso piorar ou melhorar essa situação. E o terceiro ponto também, que cabe a mim, né, se esse paciente não está com um suporte terapêutico adequado pré ou pós imediato, né, se eu não olhar para nada disso, pode ser que esse paciente, assim que passa anestesia, ele tenha uma reação inflamatória por tudo que foi gerado e não foi cuidado em ser minimizado, ele pode ter uma dor intensa e o que vai acontecer? Vai passar anestesia, ele vai sentir a dor intensa e falar, meu Deus do céu, alguma coisa tá errada. Por quê? Acabei de ir no dentista para passar a dor desse canal e eu tô morrendo de dor. A gente não quer esse cenário, né? A gente quer aquele cenário onde, sabendo de tudo isso, você como profissional tem uma boa comunicação com o seu paciente e no final da sessão você junta tudo isso e comunica, explica para ele o que é o esperado
né? Não é porque você vai falar para o paciente, olha, é esperado sim que haja um incômodo, é por isso que eu estou te dando essa medicação aqui, é por isso que eu estou te dando essa receita aqui para você já ter em mãos, ou se você tem ali, eu costumo dar para os meus pacientes ali no consultório também uma cartelinha de analgésico, que eu gosto que ele já tenha à mão caso ele precise, mas se não, você pode dar uma prescrição. Então, esse paciente está coberto, a hora que passar a anestesia, ele sentindo incômodo, mesmo você tendo dado a medicação, ele sentindo incômodo ou não, ele foi orientado, então não vai ter surpresa, não vai ter susto por conta daquela dor. E aí, com relação à intensidade da dor, é lógico que a gente tem percepção da dor do paciente, limiar de dor, a gente tem uma série de fatores envolvidos que nem convém a gente conversar aqui agora, mas o principal é o que? O paciente não vai assustar. E aí, o que foge do padrão? Se o paciente, ainda assim, com todos esses cuidados que você teve, e aí você também vai deixar orientado, ele tá com toda a medicação, você deu até uma medicação, além do dexametasona, você deu um analgésico imediato pós, porque você fala, pô, na hora que passa a anestesia vai estar chato, já dei uma dipirona ali no consultório pro paciente. E ainda assim, passa a anestesia, o paciente sob efeito da medicação analgésica e corticoide, ele ainda tem uma dor muito intensa, né? E essa dor se desenrola de imediato, de uma maneira muitíssimo intensa, aí a gente pode estar diante de um flare-up e aí a conduta é diferente. Aí realmente pode requerer medicação para dor muito mais forte, né, para uma dor mais severa, medicação injetável por conta de uma ação imediata, uma dor realmente debilitante, mas que acontece numa minoria mínima dos casos, tá? A gente não pode falar, às vezes, talvez, né? A gente tem diferentes dados na literatura, mas experiência de consultório, eu falo para você que não dá talvez 1% dos casos a ocorrência desse flare-up, que é uma dor realmente fora daquele padrão nesse pós-operatório, né? Que a gente já deixou tudo previsto, certo? E aí sim a gente tem outros tantos vídeos, conteúdos aqui para como lidar com um flare-up, desde protocolo medicamentoso. Outro ponto importante é assim, pô, por quantos dias? Porque a gente está falando até o terceiro dia é o ponto mais chato, porque a gente pode ter pico do processo inflamatório. A partir daí, outro ponto importante na sua comunicação com o seu paciente, avisar que esse quadro ele começa a regredir. Não é que ele some necessariamente. Eu te falo também da minha experiência como paciente de endodontia, que o dente, às vezes você fala assim, caramba, já passou ali, sei lá, uma semana, dependendo do que eu mordo naquele dente, eu sinto alguma coisa incomodada. Caramba, deu uma semana, deu 2 semanas, às vezes acontece alguma coisa ali que me lembra daquele dente. Por quê? Porque esse processo de reparo, ele está acontecendo numa linha do tempo, né? A gente tem diferentes situações, diferentes diagnósticos e o próprio organismo de cada paciente conduzindo esse reparo de uma maneira diferente. O que eu gosto de passar para o paciente nessa hora e até me ajuda a falar, pô, isso daqui está dentro de um esperado, é o quê? Observa a frequência e a intensidade da dor. E aí a gente vai fazer um comparativo, né? Só que a gente só consegue comparar esse pós-operatório se eu tenho notado naquela ficha do paciente, no pré-operatório, o quê? Como que era a dor, qual que é a intensidade e qual que é a frequência. Era uma dor contínua, ou intermitente, ou é só de vez em quando, é só a hora que morde, e esse pós, né? E essa hora que morde, eu falo por mim, falo, não, agora não é toda hora que eu mordo, dependendo do que eu mordo, do ângulo do que eu mordo, não sei. E também não é, às vezes, aquela dor mais tão intensa. Eu percebo que ela vai ficando só um incômodozinho, o dente ainda não está 100% normal, está melhorando, ele está progredindo de maneira positiva. Então, é super importante também na comunicação, além da gente conversar e deixar o paciente preparado e orientado para esse pós-operatório transcorrer da maneira mais tranquila possível, ele também saber, né, que o negócio acontece. A gente está aí falando a respeito de saúde, né, então existe um processo inflamatório que ele atinge um pico e depois ele começa a regredir gradativamente, essa é a palavra, tá certo? Encaminhe esse vídeo aqui para os seus colegas também, porque é muito importante a gente poder ajudar. Às vezes você não sabe, aquele colega que está ali perto de você, está passando estresse no consultório porque tem os pacientes que estão voltando com dor depois de ter feito um tratamento de canal. E, logicamente, a gente quer ajudar o nosso colega para ele poder ajudar de uma forma melhor, cada vez mais também os seus próprios pacientes, e o bem-estar do nosso paciente é extremamente importante. Tá ok? Um grande abraço para você, um grande beijo, a gente se vê na próxima.